administração estratégica, né? Então, o assunto do vídeo de hoje é sobre isso, sobre essa playlist. A playlist geral é sobre administração de empresas, mas a playlist específica é a administração estratégica. E o livro, o texto base que eu adotei aqui no canal, ó, a administração estratégica, conceitos. Quer entender um pouco? Consiga esse livro, porque é muito bom. Então vamos lá. O assunto do vídeo de hoje, trocas com players cooperativos. Isso ainda no contexto do conjunto de players que tem a ver com tornar mais complexo aquela ideia de análise setorial, né? Ou seja, o que é uma análise setorial do ponto de vista estratégico? É tentar compreender e identificar as oportunidades e ameaças do ambiente externo de uma empresa, mas especificamente no seu setor. Então, uma empresa que produz calçados, o setor dela é o setor calçadista. E aí é preciso identificar o quê? Entrantes potenciais nesse setor, os novos entrantes, as oportunidades e ameaças quanto a isso, o poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores, a rivalidade que existe entre os concorrentes, quais são os produtos substitutos. Vejam que são forças setoriais. E aí, esse tópico sobre conjunto de players diz que essas 5 forças setoriais podem ter um impacto sobre a lucratividade de uma empresa. Um estudo dessas forças promove o entendimento do desempenho de cada empresa dentro dos setores. Entre essas, 4 suposições estão implícitas, ou seja, as empresas tendem a competir em setores de parâmetros distintos e em um setor as fronteiras e identidades de cada uma das 5 forças são relativamente nítidas. Então, veja que identificar oportunidades e ameaças não é tão simples assim, depende de uma série de fatores também naquele setor. Ou seja, cada força pode se desenvolver independentemente, né, de outras forças. Por exemplo, empresas existentes desenvolvem-se independentemente dos compradores que atendem. E aí, então, no vídeo de hoje, trocas com players cooperativos. Players são aqueles que compõem esse setor. Então, eu sou um fabricante de calçados. Então, todos aqueles que produzem calçados assim como eu são os players deste setor. Troca com players cooperativos. Referem-se às relações mutuamente benéficas que se desenvolvem entre empresas de diferentes setores. Embora essas trocas não sejam sempre óbvias, por exemplo, um fornecedor de dióxido de carbono, uma empresa que processa frangos e uma fábrica de refrigerantes podem realizar trocas cooperativas que apoiam mutuamente as partes envolvidas. A Liquid Carbonic, a Airco ou a Air Liquid, poderiam fornecer dióxido de carbono para a Pepsi, por exemplo, para a carbonatação. Essas empresas poderiam fornecer dióxido de carbono para as processadoras de frango, como a Tyson Foods, para o congelamento das aves. Além disso, a Tyson pode fornecer frangos congelados para as unidades da KFC e da Taco Bell, pertencentes à Pepsi. As trocas entre essas empresas poderiam ser mutuamente vantajosas. Uma demanda mais alta de frangos congelados por parte da KFC e da Taco Bell poderia beneficiar a Tyson, possibilitando que a processadora de frangos aumentasse suas economias de escala. E isso poderia possibilitar a Tyson repassar parte... Aqui ele está trazendo exemplos de empresas americanas, porque esse livro é num contexto de uma economia norte-americana. Repassar parte de suas economias em custos para a KFC e a Taco Bell. Além disso, a maior demanda de dióxido de carbono por parte da Pepsi e da Tyson poderia permitir que os produtos de dióxido de carbono reduzissem seus custos operacionais, possibilitando que a Airco, a Liquid Carbonic ou a Air Liquid transferissem parte de suas economias em gastos de volta para a Pepsi e a Tyson. Ou seja, é interessante e é vantajoso que existam trocas entre players cooperativos, ou seja, players de setores diferentes. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre trocas com players concorrentes, que já é diferente da ideia de hoje, né? Que são players cooperativos, que eles não concorrem, não são concorrentes, eles estão em setores diferentes, mas ocorrem suas trocas. E no vídeo passado eu tratei sobre conjunto de players, o que é que isso significa afinal de contas. Vou deixar aqui no final. Beleza? Valeu!